Olá, meu nome é Giovana Andrade e eu aprendi um pouco com o Trans desse trimestre que a Copa do Mundo não é só sobre o torneio em si, que ele desenvolveu debates sobre o futuro do esporte e muito mais, que ele teve mais sobre a gestão do futebol e como ele pode influenciar e impactar no nosso mundo atual, em um país que está acontecendo. A Copa do Mundo também pode promover questões que impactam no meio ambiente e nas questões políticas e sociais do mundo e no país que ele estiver sendo desenvolvido, por exemplo, os Estados Unidos, o México e o Canadá. Nesse trabalho, eu realizei o capítulo 1, critério 3, no qual pedi para fazer um texto jornalístico sobre alguma tensão, algum conflito que estava acontecendo com dois países que estavam disputando a Copa do Mundo. Eu fiz da Argélia com o Marrocos e expliquei os desdobramentos deste conflito. Além disso, fiz uma das línguas solicitadas no capítulo 2, critério 2, fiz a língua holandesa e ensinei 3 frases com a língua holandesa em situações que acontecem no jogo. E também fiz o capítulo 3, critério 2, que fala para fazer um texto e escolher um jogador para dizer quais são as médias de velocidade, as médias de distâncias percorridas, a dieta, a distância, o treino que é feito pelo jogador, e descrevi tudo isso fazendo com base no jogador Cristiano Ronaldo. Oi, meu nome é Mariane, eu fiquei responsável pelo critério 2 do capítulo 2, pela formatação e pela edição de todos os vídeos do trabalho. Eu gostei muito do tema desse trabalho porque quando a gente pensa em futebol, a gente pensa que é só um jogo, 12 pessoas, 24 pessoas correndo atrás de uma bola, sendo que não é desse jeito. E nesse trabalho, a gente pôde pegar e pesquisar bastante sobre a Copa do Mundo, tanto a de 2026 quanto as anteriores, para poder entender as evoluções tecnológicas que elas tiveram, como ela impacta na economia, nos países. E é muito importante a gente entender por esse lado, porque a gente vê como um esporte pode se tornar tão importante para as nações do nosso planeta. E eu gostei bastante, a gente aprendeu bastante coisa nos vídeos também, entendendo como que funciona a organização do evento, né? Porque é um grande evento, não dá pra você simplesmente escolher qualquer país e fazer um evento dessa magnitude, porque são pessoas do mundo inteiro indo para poder assistir. Então a gente pode também entender como que funciona essa parte, a escolha das sedes, a organização dos times. E isso é muito importante para poder entendermos um assunto que principalmente aqui no Brasil, é muito importante pra gente, porque o futebol é importante, ele é a nossa característica cultural, e ver outros países jogando algo que é importante pra gente é muito legal, e ver como esse esporte ele ajuda na economia e na cultura também. Na charge que a Giovana Andrade fez, teve uma interpretação muito crítica dos prós e dos contras desse evento, né? Então, a gente pôde também ver por esse lado, que é um evento, sim, muito importante para todo mundo, mas ele também traz alguns prejuízos para a sustentabilidade, desigualdade social, por exemplo. Então, é muito legal a gente ver por diversas visões diferentes o que a Copa do Mundo significa para o nosso mundo, né? Eu gostei muito desse tema, por explorar esse evento. E eu sei também que o meu grupo também gostou do tema, porque a gente se divertiu fazendo. E aprendemos muita coisa também. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Andrade, Colégio Opção, terceiro A. E hoje eu vou fazer o meu vídeo de conclusão do trabalho transdisciplinar. Um trabalho muito bom, onde eu aprendi muitas coisas novas sobre a Copa do Mundo, coisas que eu não sabia, coisas que já existiam há bastante tempo, às vezes. E foi um choque cultural para mim, foi muito bom ter feito esse trabalho. Eu fiquei responsável pelos critérios 2 do capítulo 2 e pelos critérios 1 e 3 do capítulo 3. A começar pelo capítulo 2, critério 2, que foi aquele critério em que a gente narrou uma cena em outro idioma. Eu fiquei responsável por narrar um gol em francês. Foi muito interessante para mim que eu concluí que na Copa do Mundo a gente percebe o quanto que os países eles se unem
para estarem ali juntos, né? Esse cessar, é como se fosse quase um cessar-fogo de todos os países, todas as disparidades, para compartilhar muito da cultura. Essa foi uma palavra que ficou muito marcada, cultura. Porque quando eu fiz esse critério, eu vi que muitas expressões brasileiras, assim, em português, são muito diferentes no francês. Então, por exemplo, gol, a gente fala gol aqui no Brasil. Lá na França, eles falam but, que é BUT, que seria a tradução literal para chute. Eles gritam but, assim como narradores no Brasil gritam gol muito longo, eles fazem a mesma coisa, só que em francês. É muito legal ver essa diferença e ver como as culturas elas se unem, né? No critério 1 do capítulo 3, eu dissertei sobre como a idade dos jogadores muda um jogo, né? Muda uma partida de futebol e a faixa etária geral do time muda no geral. Acho que eu não tenho muito para falar desse capítulo, porque era uma coisa que eu já sabia bastante sobre essa questão do esporte ter uma faixa etária, a questão do esporte exigir de você uma certa idade, porque depois passa um tempo e você não está mais apto. Então, o que eu tirei mais de conclusão é uma coisa que eu já sabia, que o esporte tem uma idade, né? Não tem como a gente negar isso. E meu último critério foi o critério 3 do capítulo 3, onde eu falei sobre inovações tecnológicas da Copa do Mundo. E como conclusão, eu acho que é muito interessante ver como que o mundo se une, né? E como que novas tecnologias são criadas com a motivação de estimular a cultura, né? Estimular a produção de jogos, de futebol, de diversão para o povo, de entretenimento. Muitas inovações que eu nem sabia e que aconteceram por causa do futebol, né? Uma delas, por exemplo, que aconteceu justamente por causa do futebol, é o impedimento semiautomático, que é uma coisa muito interessante de você estudar, ver como é que funciona, ver como é que foi criado. É muito legal você ver a dedicação do mundo em promover cultura para as pessoas quando se trata do futebol. O futebol, acho que a conclusão que eu tomei é que o futebol ele une muito as pessoas. Ele no mundo em que a gente vive hoje, né, com o caos que é um instrumento de paz, digamos assim. E é assim que eu fecho o meu trabalho, aprendi muitas coisas, tirei conclusões de muitas coisas e adorei ter feito um trabalho transdisciplinar. Até mais. Meu nome é Vitor Kenji. O que eu aprendi com os critérios 1 e 2 do capítulo 1 foi que a FIFA não é só um jogo de futebol, ela movimenta bilhões e ela gera empregos, influência, política, economia e de países inteiros. Também entendi como funciona essa organização, de como funciona a Copa, a escolha de sede, das regras que existem, as logísticas, que são gigantescas, e os gastos que são enormes, mas que o retorno econômico também é muito grande. No fundo, a Copa não é só um entretenimento para todo mundo, mas um evento que mexe com o mundo inteiro.